Olá, futuro trader, tudo bem com você? Mais uma aulinha da lógica do preço e hoje o assunto será primeiro registro, como encontrar o primeiro registro no nosso gráfico e como fazer a marcação nele para que possamos trabalhar com as defesas, tá certo? Então, vamos para o quadro? Pois é, ela não deixa pavio na sua abertura, porém ela deixa no seu fechamento. Aqui nós temos uma vela de comando, beleza? Então vamos lá. Essa primeira vela aqui é a primeira vela do lote, certo? Aqui nós temos uma velinha de compra, aonde demonstra que essa verde é a primeira do lote, tá certo? A próxima também é um comando, porque ela não deixa pavio na sua abertura e deixa no seu fechamento, tá certo? Então essa segunda vela também é uma vela de comando. A terceira velinha, ela não deixa pavio na sua abertura e deixa pavio no seu fechamento. Também é um comando. Então, não importa a ordem que ela aparecer no lote de compra. Ela pode ser a primeira, ela pode ser a do meio, ou ela pode ser a última. Se ela for desse formato, não deixar pavio na sua abertura e deixar o pavio no seu fechamento, daí nós vamos ter o comando. E como que trabalhamos com a defesa? Aqui na parte de baixo a gente já tem a linha, ó, onde demarca a abertura da vela, que funciona assim a defesa. Vou fazer aqui do ladinho para que você possa entender. Aqui nós temos a vela de compra, correto? Aonde nós temos aqui a sua abertura e o seu fechamento, aonde a defesa está na abertura. Porém, na vela de venda é a mesma coisa, ó. Aonde aqui nós temos a nossa abertura e aqui o nosso fechamento, aonde a defesa está na abertura, correto? Então, neste caso aqui, nós já temos marcado a abertura, então vamos marcar a ponta do pavio, ó, aonde está a nossa defesa. Agora, em seguida, vamos marcar também, ó, a abertura da vela, ó. Marcamos a abertura da vela, aonde está a nossa defesa, e em seguida também, ó, marcamos a ponta do pavio, aonde está a nossa defesa. A terceira vela também marcamos a abertura dela e depois marcamos a ponta do pavio, aonde está a nossa defesa, correto? Assim vamos trabalhar com a defesa. Nesse segundo exemplo, vemos que essa vela ela tem pavio nas duas extremidades. Ela deixou pavio na sua abertura e deixou pavio no seu fechamento. Mas lembrando também que ela é, ó, a primeira do lote de compra. Então, existe uma regrinha, que essa regra ela diz que se a primeira vela do lote ela deixar pavio para os dois lados, ela tem o primeiro registro em ambos os pavios. Então, aqui sim podemos marcar a nossa defesa, ó, na abertura do pavio. Então, marcamos aqui a nossa defesa na abertura do pavio. A próxima é um comando. Ela não deixa pavio na sua abertura, porém deixa no seu fechamento. Então, a regra diz que também vai ter o pavio do primeiro registro aqui. Todo comando tem um pavio do primeiro registro. Então, vamos marcar primeiro aqui a abertura, onde é a nossa defesa, e a ponta do pavio também é defesa. Nessa terceira velinha, o que, que acontece? Ela deixou o pavio para os dois lados, porém ela não é a primeira do lote, certo? Então aqui neste caso, ela não tem primeiro registro, tá bom? Nesse caso, ela não tem o primeiro registro. Essa velinha acaba não sendo nada, correto? Vamos para o terceiro exemplo, aonde também encontramos aí a primeira vela do lote. Lembrando que aqui nós temos uma vermelha
e essa verde é a primeira do lote, aonde ela deixa pavio na sua abertura e no seu fechamento. Então vamos marcar a abertura, o pavio da primeira vela do lote, marcamos aqui também do fechamento da abertura, marcamos na abertura e marcamos no fechamento, que são as nossas defesas. Essa segunda vela, ela deixou o pavio para os dois lados também, porém ela não é a primeira do lote. Então, neste caso, ela não tem defesa. Então, nós não marcamos o primeiro registro nela, porque ela não se tem o primeiro registro. Ela não tem o primeiro registro. Agora, essa terceira vela, ela, olha, ela não deixou pavio na sua abertura, mas deixou no seu fechamento. O que que vamos fazer? Então, vamos marcar a abertura, que é um comando, onde tem defesa, e a ponta do pavio, correto? Então, aqui sim nós temos o quê? Primeiro registro. Marcar aqui, ó, temos o primeiro registro, tá? Só para vocês ter ciência, as que estão certas, tá certo? Ó, elas têm o primeiro registro, correto? Então, neste caso aqui, ela é um comando, ela tem o primeiro registro. Então, vamos para o quarto exemplo e o último aqui das velas de compra, aonde nós temos essa sendo a primeira do lote. Aqui nós temos uma velinha de venda, né? Então, essa de compra é a primeira do lote, mas ela é um comando, ó. Ela não deixa pavio na sua abertura e deixou no seu fechamento. Então, aqui sim, nós temos um comandinho. Como nós já temos aqui a linha da defesa marcada, vamos marcar a ponta do pavio aonde nós temos a nossa defesa. Olha só, marcamos aqui a ponta do pavio aonde nós vamos ter a defesa. Então, essa sim se tem o primeiro registro, correto? A próxima, na sua abertura, ela deixou pavio. Ela deixou pavio na sua abertura e deixou pavio no seu fechamento. Porém, a nossa regra diz que quando ela deixa pavio dos dois lados, se ela for a primeira do lote, nós temos sim primeiro registro. Mas aqui neste caso ela não é a primeira, ela é a segunda. Então, neste caso aqui não teremos o primeiro registro, tá certo? Marcar aqui, ó. Não teremos o primeiro registro. E na terceira velinha, ela, olha só, ela é uma vela de comando, porque ela não deixou pavio na sua abertura, não tem pavio, certo? Porém, ela deixou pavio no seu fechamento. Então, marcamos a abertura da vela, aonde tem nossa defesa, certo? E marcamos a ponta do pavio, a qual ela deixou o pavio no seu fechamento. Então, aqui sim, nós temos o primeiro registro, beleza? Então, assim, nós identificamos as velas que têm o seu primeiro registro, tá bom? Agora, vamos para o exemplo de venda. É a mesma coisa, tá? Só para vocês não ficarem na dúvida como seria na venda, tá aqui o desenho da venda também, bem detalhadinho. Vamos então para o exemplo da venda. Na venda aqui também eu já marquei, pessoal, onde está a marcação aqui da defesa aqui desse lote. E nós vemos que essa vela de venda, ela abriu aqui em cima, como demonstrei aqui para vocês, a nossa defesa onde está na abertura. Então aqui, ó, ela abriu sem pavio e deixou o pavio no seu fechamento. Então marcamos a abertura e marcamos a ponta do pavio, certo? Aonde está a nossa defesa. Essa segunda vela também é um comando, porque ela não deixa pavio na sua abertura, porém deixa no seu fechamento. Marcamos a abertura, onde tem a defesa, e marcamos a ponta do pavio, ó, aonde está também a defesa. A terceira vela também é um comando, porque não deixou pavio na abertura, mas deixou no fechamento. Então, marcamos a abertura da vela e marcamos a ponta do pavio. Isso daqui é para exemplificar para vocês, pessoal, que acontece?
não importa aonde essa vela de comando ela surgir. Ela pode ser a primeira, ela pode estar no meio do lote, ou ela pode ser a última do lote. Ela tendo esse formato de não deixar pavio na abertura e deixar o pavio no seu fechamento, ela sempre será um comando aonde tem sim o primeiro registro, ok? Neste segundo exemplo aqui, nós vemos que a primeira vela é a primeira do lote também. Aqui, vamos colocar aqui uma comprinha aqui, ó. Ela é a primeira do lote. Vou deixar uma aqui também. Ela é a primeira do lote, porém ela deixou pavio para os dois lados. Então a regra diz, a vela que deixar pavio para os dois lados, sendo a primeira do lote, ela tem sim o primeiro registro nas duas pontas, nos dois pavios. Então vamos marcar, olha só, as pontas do pavio, tanto na abertura quanto aqui no fechamento, aonde teremos as nossas defesas, correto? A segunda vela, ela não deixa pavio na sua abertura e deixa no seu fechamento. É a característica da vela de comando. Então, temos aqui a vela de comando. E aí a gente marca na ponta do pavio. No terceiro exemplo, temos também a primeira vela do lote, aonde ela deixa pavio, tá deixando pavio aí para os dois lados, certo? E ela sendo a primeira do lote, não tem problema, ela pode deixar pavio para os dois lados, que aí nós teremos o primeiro registro nas suas pontas, tanto na abertura quanto no fechamento. Marcamos a defesa nas pontas dos pavios. Agora, essa outra aqui, essa outra velhinha, veja só, ela não deixou pavio, ou melhor, ela deixou pavio dos dois lados. Então, o que ela é? Não é nada, porque para a gente se ter o comando, ela tem que abrir e já descer, não deixar pavio. Aqui ela deixou pavio na sua abertura e deixou pavio no seu fechamento. Então, essa velhinha aqui não é nada, certo? Ela não tem o primeiro registro. Agora, essa outra que se iniciou, veja só, ela não deixou pavio na sua abertura, porém deixou pavio no seu fechamento. Então, fazemos a marcação da abertura onde tem a defesa e a ponta do pavio, correto? Nesse próximo exemplo, nós temos um comando de venda. Ele não deixou pavio na sua abertura, correto? E deixou o paviozinho aí no seu fechamento, certo? Então, o que vamos fazer? Vamos marcar a abertura, já está aqui, e a ponta do pavio, aonde também temos a nossa defesa. Sempre marcamos assim. Agora, essa próxima vela que se inicia, veja só, ela deixou o pavio dos dois lados, certo? Porém, ela não é a primeira do lote, ela é a segunda. Então, neste caso aqui, nós não temos o primeiro registro nela. Agora, a última já tem. Por quê? Porque é a característica da vela de comando. Ela não deixou pavio na sua abertura, porém deixou no seu fechamento. Então, vocês veem que não importa a posição da vela de comando, ela pode ser a primeira, ela sempre terá o primeiro registro. Ela pode estar no meio, ela sempre terá o primeiro registro de comando. Ela pode estar na última do lote, ela terá sim o seu comando, o seu pavio, o primeiro registro. Então aqui nós marcamos a abertura, onde está a nossa defesa, e a ponta do pavio. Então sim, aqui nós temos, ó, aqui nós temos o primeiro registro, certo? Aqui nós temos o primeiro registro, 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 aqui também essa primeira, a segunda e aqui todas as velhinhas se tem o primeiro registro. E aqui não tem, essa última não tem, essa do meio não tem e essa do meio não tem. Beleza, pessoal? Exemplificando aí detalhadamente o básico de como encontrar uma vela
com o primeiro registro no gráfico. Ela aparece de duas formas, certo? Tanto no comando como na primeira do lote, deixando 2 pavis para os dois lados, beleza? Então peço para você nos seguir, nos dar um like aí, ativa o sininho para receber notificações sobre os próximos vídeos. Estamos fazendo uma aula por dia com o assunto da lógica do preço, o mais básico para que você possa compreender desde o início como funciona. Futuramente estaremos lançando também aulas mais avançadas, beleza? É isso aí. Abraço, fica com Deus.